Nós começamos agora a tratar o romantismo de uma maneira um pouco mais sistematizada, pensando sobretudo na investigação do contexto de surgimento dessa forma artística. Porque, como a gente já sabe, é, formas de arte ou manifestações artísticas, estéticas, elas são também respostas ao tempo em que elas estão inseridas, à sociedade, à política, à economia, contexto científico, tudo o que faz parte da humanidade, isso vai impactar também na criação de um sistema artístico, seja ele qual for. Então, ele começa para a gente no Brasil, ele é introduzido no Brasil no século XIX, mas ele é um pouquinho mais anterior, quando ele surge na Alemanha. Então, a primeira onda dos românticos, ela surge na Alemanha, um grupo chamado Tempestade e Ímpeto, e a manifestação literária que vai ser o Marco Zero, né, considerado o primeiro livro dentro do romantismo na Alemanha e no mundo, vai ser O Sofrimento do Jovem Werther, que é um livro do Goethe, muito complicado, bastante polêmico para a época, trata de suicídio e de uma história de amor completamente frustrada, e esse vai ser o marco zero do romantismo no mundo. No Brasil, o romantismo chega enquanto escola literária ou enquanto manifestação artística com o Gonçalves de, desculpa, com Gonçalves de Magalhães, em 1836, um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades. Isso quer dizer que esses marcos zero são as primeiras manifestações publicadas consideradas românticas nesses contextos. Não quer dizer que é a data de surgimento oficial nem nada do gênero. Muito possivelmente outros autores, ou os próprios autores citados ali, eles já estão trabalhando, já estão pensando mais de forma afim com a escola romântica, mas ainda não se manifestaram. Então, são formas da gente situar no tempo e espaço também essas escolas literárias. O contexto de surgimento do romantismo no Brasil, ele vai datar de uma política desenvolvimentista do Dom João VI. Isso quer dizer que Dom João VI investiu no Brasil para termos desenvolvimento em economia, política e, sobretudo, cultura. Então, o cenário estava bastante propício para manifestações culturais, poéticas ou de prosa também. Nós vamos estar vivendo ali a época da independência do Brasil, então estamos saindo da independência do Brasil e já rumando para outra grande movimentação política, que vai ser a proclamação da República. A gente está vivendo aqui no Brasil uma busca de uma identidade nacional que não é a portuguesa. Então, uma forma dos brasileiros se afirmarem enquanto brasileiros e não enquanto apenas colônia de Portugal. Isso também vai abrir muito caminho para todas as coisas que o romantismo vai trazer e a gente vai ver na sequência. No Brasil, a gente vai ter um novo eixo político, econômico, cultural ali no Rio de Janeiro. Isso acontece sobretudo porque a capital do reino é Rio de Janeiro agora. A gente teve toda a vinda da família real, da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Isso também vai fomentar cultura e sociedade nessa região. Então, Rio de Janeiro ali é o lugar para estar na época no Brasil. Além disso, a gente tem que considerar, e no mundo todo isso, a burguesia em ascensão. Por que isso? Porque a burguesia ela traz consigo toda uma mudança de paradigmas e de fazeres sociais que ainda não existiam. Além disso, a burguesia em ascensão ela vai trazer um novo tipo de público leitor. Por quê? Antes que a alfabetização fosse um pouco mais disseminada entre as camadas não aristocráticas da sociedade, eram poucas pessoas que tinham acesso à leitura e, portanto, à cultura escrita. A partir do momento em que a gente tem uma popularização e que mulheres e jovens começam a ler, então a gente vai ter novos públicos leitores e, com isso, novos interesses surgindo desse público. Pensando que a arte do romantismo vai ser pela primeira vez uma arte feita para agradar o público
mais amplo, porque afinal de contas estamos passando por uma época de menos mecenato, de menos então incentivo pecuniário para os escritores fazerem o que eles bem entendem e uma necessidade então de vender a arte, de fazer o texto, fazer o livro e vender ele, fazer as pessoas lerem através disso. Então nós vamos ter uma mudança também no paradigma do fazer artístico nessa época. Isso é muito importante porque a partir do romantismo os livros são pensados para serem lidos. E parece meio bobo falar isso, porque afinal de contas, para que serve um livro que não é lido por ninguém? Aqui a gente vai ter essa preocupação, então. O livro ser lido, a peça de teatro ser vista, a arte ser, então, vendida e movimentada, e movimentando, então, toda uma economia. Isso quer dizer que nós, pela primeira vez no Brasil, temos o sistema literário em funcionamento. O sistema literário vai ser livro, leitor e autor trabalhando juntos ou em consonância, certo? A gente vai ver agora características do romantismo. E assim, o romantismo ele é bastante amplo e bastante plural. No Brasil mesmo, ele vai ter várias formas de manifestação diferentes, mas algumas coisas a gente vai ter em comum meio que em toda a prática artística dessa época, porque são valores que vêm também da burguesia, que vêm dessa época, do contexto e do fazer artístico, que vão ser de certa forma, constantes em todo o movimento, apesar dessas mudanças de apresentação que a gente vai ter. É muito importante, primeiro, a gente não confundir romantismo com amorzinho, com coisinha romântica, sabe? Ai, meu Deus, os dois amorzinhos, ai, ai, ai. Não, cara, não é comédia romântica, não é filme Danny Hathaway. O romantismo é uma forma de chamar um movimento literário que vai vai trabalhar com histórias de amor? Vai. Mas, cara, eu prometo pra vocês, é basicamente desgraça. Então a gente não vai estar trabalhando essa coisinha mais fofinha, mais, sei lá, como vocês queiram chamar. A gente vai trabalhar exacerbamento de emoções, tá? Não confundam as coisas. Já que começar com a primeira grande característica do nosso romantismo, o culto ao eu. O culto ao eu, basicamente, são as pessoas percebendo que elas são o centro do universo. Então, no romantismo vai ser normal a gente ver tendência ao individualismo e, por causa desse individualismo bastante trabalhado, vai ter bastante subjetividade. Isso quer dizer, a forma de expressão do próprio eu, né, de cada um desses poetas, desses escritores, vai ter uma exacerbação nessa subjetividade, um trabalho muito forte com emoções das mais variadas e também uma liberdade de expressão muito forte. A gente vai ter um movimento literário que é cheio de emoções e emoções bastante fortes e às vezes bastante conflitantes. Bastante ligada a essa primeira e forte é que a emoção ela vai ultrapassar os limites da razão dentro do romantismo. Vai ser muito normal a gente ver então um trabalho muito mais forte com emoção. E aí, emoção pode ser uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Estamos falando também de raiva, de fúria, de todas as emoções que fazem parte da experiência humana. E essas emoções, elas são muito mais fortes do que qualquer apelo lógico ou racional. E onde que entra o escritor aí? O escritor que, quando a gente estiver trabalhando em poesia, a gente vai ver isso em Gonçalves Dias, ele vai se identificar como o bardo, como o trovador, que são os poetas mais antigos da antiguidade clássica, do medievo e tudo mais. Esse poeta, esse bardo, esse trovador, ele vai se encontrar numa posição bastante privilegiada. Por quê? Tendo a sua subjetividade bastante aflorada, todas essas emoções bastante à flor da pele, ele garante para si mesmo, pelo menos, que tem um olhar privilegiado sobre as coisas, então uma compreensão profunda das coisas, dos seres, das situações também. Mas isso não impede
que o poeta, o trovador, o bardo, ele tenha um papel social muito importante. E nós vamos ter isso, talvez pela primeira vez, de maneira bastante marcada, escritores que se posicionam socialmente, que se posicionam para além da persona do escritor. Eles, enquanto pessoas públicas, se posicionam e vão marcar as suas ideologias também. Não é por acaso que o romantismo ele vai trabalhar também o cunho social da própria escravatura. Então, nós vamos ter poetas que são abolicionistas e que trabalham para que a abolição da escravatura aconteça, que é o caso do Castro Alves, um pouco mais quase perto do declínio dessa escola literária. E o Gonçalves Dias, que é um dos nossos maiores românticos, ele também vai estar inserido nesse papel social de uma outra maneira, que vai ser através do indianismo. Nós vamos ver logo mais. A natureza aqui, ela também é extremamente importante, porque basicamente esse uso da natureza, ele vai ser um tanto inovador e ele vai perdurar até hoje em formas de caracterização, em formas de representação da natureza no cinema, nas belas artes, em qualquer outra manifestação. A natureza, para o romantismo, ela vai ser uma expressão de criação. Ela vai ajudar na criação poética. Então, como essa natureza ela é algo incorrupto pelos homens, ela está intocada, ela é perfeita em si mesma, ela vai ser um convite à contemplação de si mesmo, mas também ela vai ser usada de uma maneira programada nas obras. Ela vai ser usada de uma maneira consciente, cheia de intencionalidade. Então, é muito normal que no romantismo a gente perceba mudanças no cenário natural de acordo com sentimentos ou ocasiões que estão sendo narradas nos nossos textos. Dessa forma, vai ser normal a gente ver chuva, vento, tempestade, para marcar certos estados de ânimo mais pesados, negativos, e tempos mais amenos, né? Um clima mais ameno, vento fresco, sol, mar, isso para marcar também estados de ânimo, estados de espírito mais amenos, mais felizes, mais positivos. A gente vai ter então uma consonância entre a manifestação da natureza e a manifestação dos estados de ânimo dos personagens, como uma forma de ressaltar, de enfatizar essa relação. Outra coisa muito, muito, muito importante no romantismo é o heroísmo. Nós vamos ter uma marca de recuperação do mito do herói muito forte. E esse herói recuperado, ele não precisa ser aquele herói clássico Aquiles, guerreiro. Ele pode ser um herói da vida burguesa, um herói da vida dos todos os dias, através de marcas de tragicidade. Os nossos heróis românticos, eles vão ser heróis trágicos, heróis que passam por decadência, reabilitação, não necessariamente eles têm finais felizes, a gente vai ver muita tragédia, muita desgraça no romantismo. A gente vai ter esses heróis que têm marcas de resiliência, marcas de coragem, de virtudes burguesas, né? Virtudes muito positivas dentro do ideal da burguesia, e são heróis que eles trabalham de acordo com o próprio contexto. Então, não vai ser difícil a gente encontrar, por exemplo, a figura da mulher que decaiu, que é uma mulher decadente, é uma mulher que foi corrompida, e ela vai se reabilitar ao longo da narrativa através da valorização dos valores burgueses, dessa recuperada de valores burgueses acontecendo. Então, o herói aqui, ele vai ser muito importante. A gente vai ter heróis românticos, Gonçalves Dias vai trabalhar com heróis românticos também, dentro do indianismo, sobretudo. Outro fator, já que estamos falando também de emoções exacerbadas e dessa crise do ser humano, a gente vai falar sobre melancolia. Melancolia
ela é a palavra usada para estados depressivos nessa época do romantismo, né? A depressão ainda não existia com esse nome, ela existia com melancolia. A melancolia ela vai se manifestar no romantismo através desse sentimento de incompreensão diante do mundo, de não caber no mundo, de não pertencer a esse mundo, a essa sociedade, a esses fazeres. Então, um sentimento de insatisfação, de frustração, de não pertencer mesmo, de não se encaixar e não compreender esse mundo à sua volta. É normal que nós tenhamos personagens bastante melancólicos dentro de toda essa tragicidade do herói romântico. E ela pode muitas vezes evoluir para a evasão. Evasão nada mais é do que fuga. Nós vamos ter muitos casos, né, dentro da escrita romântica e até mesmo dentro do próprio viver desses escritores românticos, a fuga dessas sensações tão fortes, dessas emoções tão afloradas, tão pungentes, através de alguns fatores. A morte vai ser uma evasão, a morte através do suicídio, principalmente, a evasão através do entorpecimento dos sentidos, quer dizer, uso de drogas ilícitas ou lícitas na época, né? O uso do álcool, fugir para estar sempre festejando, sempre farreando, fugir dos próprios sentimentos através disso. E também a fuga para ambientes históricos ou míticos. Então, é uma fuga que é quase uma alienação desse momento para voltar a um ambiente que é considerado seguro, que é considerado satisfatório. Isso é bastante notável dentro do nosso. Outro fator, e aí ele já não está mais tão dentro dessa questão das emoções, é a busca por uma identidade nacional. E isso vai bater direitinho com as épocas históricas que os países estavam passando, sobretudo na Europa. A gente vai ter revoluções importantes acontecendo na Europa, marcações de identidade nacional nos Estados Unidos também, o próprio Brasil um pouco mais tardio, talvez, passando por unificações territoriais, por criações de identidade nacional. Aí vocês podem ver uma imagem do Delacroix, que é Liberdade Guiando o Povo, ela é uma imagem icônica do romantismo e também de toda a história francesa, e ela vai representar também essa identidade nacional francesa. Assim como cada país vai ter a sua própria identidade nacional, obviamente o Brasil também vai se apegar na sua identidade nacional. Então, só resgatando aqui, a identidade nacional, essa criação, ela vai ser de valorização do passado heróico, fatos passados, personagens míticos, personagens heróicos vão ser resgatados nesse momento. Nós vamos ter valorização dos símbolos nacionais, então bandeiras, brasões, ou mesmo os heróis, eles vão ser valorizados como algo próprio dos países, e os autores vão ter algum engajamento aí também para tentar ajudar ou tentar manifestar também a identidade nacional nesse sentido, né? Aí a gente vê o Delacroix com a França, mas cada país vai ter a sua própria maneira. Aí a gente tem Bruxelas e também Noruega, mostrando então esse resgate aos símbolos nacionais, à tradição, à cultura nacional que cada país vai ter. No Brasil, isso vai se manifestar em alguns âmbitos, sobretudo no resgate da figura do indígena. A gente vai ter acontecendo aí mais ou menos nessa época a missão artística francesa. Vários pintores, artistas franceses vêm para o Brasil, fazem viagens nesse território nacional e vão fazer pinturas, gravuras, litografias do que eles estão vendo. Aí a gente tem uma imagem do Debré, ele é um dos principais artistas da missão francesa, e ele fez uma documentação bastante interessante de várias comunidades indígenas
do Brasil e também dos escravos africanos. E isso é uma documentação importantíssima para a gente hoje. E nesse momento ali do romantismo, ajuda a gente a pensar nesse ser que até então, e até hoje, infelizmente, é desconhecido e desvalorizado, tanto que nós costumamos a falar índios, indígenas, como um grande conjunto, mas na verdade a gente está esquecendo que cada comunidade tem as suas próprias idiosincrasias, suas crenças diferentes, suas línguas diferentes, e mais coloca no mesmo conjunto, né? Aqui a gente vai ter um pensamento que é bem parecido com isso, com esse pensamento aglutinante, um pensamento um pouquinho ainda eurocêntrico de algo que está sendo observado aqui. A gente vai ter a valorização da cultura indígena, com certeza, através dessa imagem do Brasil pitoresco, Brasil profundo, Brasil desconhecido, que é tão instigante, que é tão interessante, e a gente vai ter a criação de mitos heróicos que vêm das culturas indígenas, mas eles não têm tanta acurácia factual assim, são generalizações, são buscas da criação de um ideal nacional, de um herói nacional que é nativo daqui, porque afinal de contas o Brasil ele tem uma história oficial bastante curta, perto dos outros países da Europa, por exemplo. Então, as figuras que a gente tem como nosso passado heróico, elas vão prover também dessas comunidades indígenas, apesar de elas serem criadas, de elas serem ficcionalizadas, né? Por exemplo, a gente tem aí, estou mostrando para vocês, a Iracema. A Iracema, ela é um personagem do José de Alencar, de um livro, de um romance chamado Iracema, homônimo, e ela é conhecida como a Virgem dos Cabelos de Mel. Não, a Virgem dos Olhos de Mel e dos Cabelos da cor das asas da graúna. A Iracema, ela é uma heroína romântica clássica. Ela tem uma história bastante trágica, apesar dela ser resiliente, ser bastante forte, ter vários valores muito positivos da mulher burguesa. A história dela é trágica e ela é essa representação de uma heroína indígena dentro de uma imagem um pouco mais generalizada, né? Então a gente vai ter esses mitos, o próprio Gonçalves Dias vai criar alguns personagens importantíssimos, como o Ijucapirama, como a Marabá também, mas eles também são, de certa forma, grandes idealizações, grandes aproximações de uma cultura de culturas que ainda são desconhecidas. No Brasil, então, a gente vai ter o romantismo se manifestando de maneiras muito diversas mesmo. Primeira coisa que a gente vai ter a diferença ou o distanciamento entre poesia e prosa. A poesia vai seguir um próprio fluxo, a prosa segue o seu fluxo também. Pensando que na prosa a gente vai ter muitos desses textos publicados em jornal no formato do folhetim. Na poesia, então, a gente chama de 3 gerações. Então, 3 momentos diferentes da poesia brasileira do romantismo. A primeira geração é chamada de indianista, e essa é bem importante aqui dentro do livro do Últimos Cantos do Gonçalves Dias. A geração indianista, então, ela vai trabalhar passado histórico, factual ou mítico, como a gente já discutiu, e a idealização da figura indígena. A gente vai ver bastante isso dentro da primeira parte do Gonçalves Dias e dos Últimos Cantos, que são as poesias americanas. A segunda geração é a geração dos poetas que penderam para o byronismo, para o mal do século, para o ultrarromântico, que é bastante egóico. Então, é um tipo de poesia que trabalha sentimentalismo dentro de um pessimismo extremo, do decadentismo extremo e também do egocentrismo. A gente vai ter uma poesia bastante grandiloquente do sofrimento. E a terceira geração, ela é uma geração bastante diferente da segunda, porque ela não é egóica, ela é uma poesia social, ela é uma poesia pensada, direcionada para
para o engajamento em questões sociais importantes, a saber, o abolicionismo. Então, essa geração vai ser chamada de condoreira, vem do condor, que é a ave símbolo da liberdade, hugoana, que vem de Victor Hugo, um escritor importantíssimo na França, e abolicionista, por causa da abolição da escravatura. Na prosa, a gente vai ter a manifestação do romantismo um pouco mais definida pelo ambiente e proveniência dos personagens da narrativa. Então, vamos ter narrativas que seguem um padrão também de decadentismo, de desgraça mesmo, sabe? Aquela desgraça horrenda. Tem um teor mais comercial, publicação em folhetins. Então, nós vamos ter narrativas clássicas, que trabalham mitos, heróis mais míticos mesmo. A prosa indianista, cujos personagens vão ser, em grande parte, de comunidades indígenas. A prosa regionalista, que vai ser específica de regiões, então você vai ter a prosa da região sul, por exemplo, e a prosa urbana vai se passar dentro de centros urbanos, metrópoles ou capitais, e a prosa rural, que então vai se ambientar em ambientes rurais campesinos, campestres. Uma coisa que é importante pensar quando a gente trabalha com escolas ou movimentos literários é que eles não somem de repente, não é assim, acabou. Agora alguém escreveu aqui um texto que não se encaixa mais como romântico, é outra coisa, agora acabou o romantismo. Não existe isso. O romantismo ele não morreu, ele não acabou e ele está vivo em todos nós a partir de outro, não do todo dele, mas a partir de referências, a partir de impactos que ficam até hoje com a gente. Quando a gente vai ter narrativas como o Capitão América, que é um herói, cara, ele é um herói muito romântico. Ele é um herói romântico por quê? Porque ele está todo cunhado dentro de virtudes burguesas, e essas virtudes, elas não são corrompíveis. O Capitão América, ele não é corrompível, ponto. Essa é a grande marca de personagem dele. Isso é uma certa forma de herança que vem do romantismo e que perdura até hoje. A gente tem outras narrativas também, ali eu coloquei toda a narrativa da série Game of Thrones, ou das Crônicas de Gelo e Fogo, Gelo e Fogo do Martin, se vocês preferirem, também como uma forma de mostrar essa coisa dos heróis românticos, né? A Daenerys é essa heroína super forte que depois ela acaba sucumbindo dentro da sua própria intensidade. Nós vamos ter ali a própria figura do inverno, metaforicamente, sendo colocada, né? Os White Walkers lá, dentro do gelo, dentro da representação de coisas geladas, de coisas tenebrosas, de coisas medonhas. Isso também são formas de herança que a gente tem no romantismo e estão aí ainda para a gente ver, para a gente notar, e elas são extremamente importantes para a gente quanto cultura. O romantismo, então, ele não terminou, ele não acaba, ele não some. Mas lá quase no finzinho do século XIX, ali, última década, outros tipos de arte vão derivar do romantismo, que seja para negar ele, para subverter ele, para mostrar que ele está errado, que seja, ou usando uma ou outra característica mais importante para cada forma de manifestação artística, né? O arcadismo ele vai ceder espaço aos poucos para o romantismo, sendo o nosso marco zero 1836 no Brasil. A partir daí o romantismo ele entra nessa curva ascendente, ele começa a ser muito popularizado, a gente vai ter muitos livros, muitos poemas, prosa que derivam desse romantismo, que se encaixam no romantismo. E a partir de 1881 nós vamos ter outras coisas surgindo, coisas que são derivadas
né? Como eu falei, que seja para negar ou seja para pegar alguns tipos de características parecidas, né? A gente vai ter o realismo surgindo, o realismo do Machado de Assis, por exemplo. O Machado de Assis é o nosso maior escritor do realismo, e talvez o maior escritor brasileiro, mas ele teve toda uma fase escrevendo livros que se encaixam no romantismo antes dele conseguir chegar nessa maturidade de escrever os livros dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Dom Casmurro e tudo mais. Então, as escolas literárias, elas são tendências, vamos ver como tendências, tendências que somem, tendências que permanecem, tendências que se imiscuem em outras e são reformuladas, são reutilizadas e tudo mais, e as coisas seguem por aí.